Fala Dev, beleza? Eu tenho certeza que alguma vez você já viu essa abinha do Storage Buckets no seu Orchestrator e ficou em dúvida de como usar. E é para isso que eu tô aqui. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o uso de todas as atividades do Storage Buckets lá no ePath. Bora lá? Bom, mas muitas pessoas ainda têm dúvida do que é um bucket. Bucket basicamente é um container de objetos ou, em outras palavras, um local onde a gente pode armazenar arquivos, dados. Existem alguns serviços de mercado muito famosos quando falamos de bucket. Esses são, por exemplo, o Azure Storage ou o Amazon Bucket S3. Porém, o que vamos usar nesse vídeo é o próprio bucket da ePath. A principal vantagem do uso de um bucket é que os arquivos ficam armazenados na nuvem e não em um diretório local na máquina de processamento. Bora conferir como as atividades do Storage Buckets funcionam? Então vamos lá. Então, gente, basicamente eu já estou no Orchestrator, na abinha aqui de Storage Buckets, e eu vou adicionar um bucket novo no nosso Orchestrator. Então eu vou vir aqui em Add Storage Bucket, Create a New Storage Bucket, e aqui eu vou dar um nome para o nosso bucket. Então vai ficar aqui como Storage Example. A gente pode ver aqui em cima que, além do bucket do Orchestrator, como eu mencionei que existem outros serviços também no mercado, existe também a opção de usar o Azure Storage e o Amazon S3, que também é um serviço muito ótimo quando a gente está falando de bucket. Então vamos criar aqui o nosso bucket. A gente clica no botãozinho de Add. Então, a gente consegue ver que ele foi criado e o provider é o Orchestrator. Se a gente entrar nele aqui, a gente consegue analisar que não existe nada por enquanto. Então, é esse momento aqui que a gente vai lá para o ePath Studio para a gente testar todas as atividades em relação ao Storage Buckets. Bom, aqui no ePath eu já criei um projeto com um workflow do tipo flowchart. Então, aqui eu já puxei todas as atividades, como vocês podem ver aqui. Se você precisar puxar alguma atividade, é só vir no painel de atividades e digitar Storage, que você consegue encontrar todas as atividades relacionadas ao Storage Buckets. Então, vamos começar pela primeira. Relembrando, pessoal, que todas as atividades são muito simples de ser manuseadas. Então, vamos lá para a primeira aqui, que é o Write Storage Text. Basicamente, o que ele vai pedir aqui é o caminho. No caso, eu estou passando o nome do arquivo que eu quero que seja criado dentro do nosso bucket, junto com a extensão. O nome do bucket, que é o Storage Example, e o texto que vai estar dentro desse arquivo .txt. Então, se a gente colocar para rodar aqui, e lá e dar um atualizar na página, a gente vai conseguir ver que o arquivo que a gente pediu lá na atividade para ser criado, ele foi criado. Então, basicamente, a gente pode deletar esse arquivo e fazer o download. Então, eu vou clicar aqui para fazer o download só para a gente ver. Abrir. Então, tá aqui o texto que a gente colocou na propriedade lá da nossa atividade na hora da criação do arquivo no bucket. Então, voltando lá para o nosso ePath Studio, vamos para a próxima atividade, que é o Read Storage Text. Basicamente, como que ela funciona? Ela vai ler o conteúdo de algum arquivo TXT. Basicamente, a gente vai passar o caminho do arquivo. No caso, eu estou passando aqui o nome do arquivo, test1.txt, e o nome do bucket. Porém, existe mais uma propriedade aqui que é muito importante, que é aqui no output, essa propriedade de result. A gente vai salvar o texto que foi buscado dentro do arquivo lá no Storage Buckets em uma variável. Eu acabei de criar essa variável strResult e eu vou rodar em modo debug para a gente ver em tempo de execução qual que é o valor dessa variável depois da leitura desse arquivo no Storage Buckets. Então, ele acabou de ler e a variável está aqui no painel de locals. A gente consegue ver aqui que ele puxou certinho. Teste de texto em arquivos, que é o primeiro arquivo que a gente criou com a atividade de Write Storage Text no nosso Storage Buckets. Então eu vou parar aqui e a gente vai para a próxima atividade, que é o Download Storage File. Basicamente, essa atividade a gente vai fazer o download de algum arquivo. No caso, eu estou passando aqui o path, que é o test1.txt, o nome do arquivo, né? E o nome do nosso Storage Buckets. E além disso, aqui nas propriedades, a gente vai passar o nome e a localização
da onde a gente quer salvar esse arquivo. Então, basicamente, como eu quero salvar na raiz do projeto, eu só vou passar o nome do arquivo, que é o downloaded.txt. Então, se a gente rodar ele aqui, a gente vai no nosso painel de projeto, já está atualizado aqui, já está com o arquivo downloaded, e a gente consegue ver que ele baixou certinho. Então, basicamente, essa atividade de download é exatamente para isso. Então, vindo aqui para a próxima atividade, que é o Upload Storage File, ao contrário do download, em vez da gente baixar um arquivo, a gente vai fazer o upload desse arquivo lá no Storage Buckets. A gente pode fazer o upload de um CSV, de um Excel, de um TXT, aí vai da sua necessidade. Então, a gente tem aqui a propriedade Destination, que é o caminho e o nome do arquivo que a gente quer salvar lá no nosso Storage Buckets. A propriedade path, que é da onde ele vai pegar esse arquivo para fazer o upload. Então, basicamente, eu estou passando o project.json, que está na minha pasta raiz do projeto. E o nome do nosso Storage Buckets lá no Orchestrator. Então, se eu rodar esse projeto, a gente vai ver lá no Storage Buckets, se a gente dá um refresh na página, que o arquivo foi feito upload com sucesso. Então, o uso dessa atividade é exatamente para upload de arquivos. Então, vamos para a próxima atividade, que é o List Storage Files. Basicamente, gente, essa atividade ela vai listar todos os arquivos que existem em um diretório que a gente vai passar aqui nas propriedades. Eu estou passando barra porque eu quero recuperar todos, eu quero listar todos os arquivos da raiz do nosso Storage Buckets. Então, eu passei aqui a barra para identificar que é a raiz, o nome do Storage Buckets, e como ele vai retornar alguma coisa para a gente precisa guardar esse valor em algum lugar. Então, aqui no output, na propriedade result, estou salvando essa lista de arquivos dentro dessa variável que é o files bucket. Então, se a gente rodar, eu vou rodar em modo debug para a gente conseguir ver o valor durante a execução. A gente já consegue ver aqui no painel de locals que dentro da variável files bucket ele já retornou uma lista com o nome dos nossos arquivos. É claro que essa lista tem mais propriedades do que o nome, do que o próprio nome, mas vamos dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver que ele retornou 2 itens nessa lista. Então, o primeiro nome do arquivo é o test.txt, aqui na propriedade file full path. E o segundo arquivo, na propriedade file full path, é o uploaded.json, que é exatamente o que a gente tem aqui, esses dois arquivos, test e o uploaded. Então, basicamente, a gente vai para a última atividade, que segue a mesma linha das outras. Então, vamos lá para delete storage file, e como o próprio nome já diz, é uma atividade que deleta arquivos do nosso storage buckets. Então, eu passei aqui no path o arquivo uploaded.json, que é o arquivo que eu quero que delete, e o nome do nosso bucket. Então, se eu colocar aqui para rodar, lembrando que a gente está deletando o arquivo uploaded.json, se a gente ir lá no Storage Buckets e dar um refresh, a gente consegue ver que esse arquivo não existe mais. Só sobrou aqui o test1.txt. Agora que você já sabe como utilizar os Storage Buckets, fique à vontade para utilizar em seus projetos. E lembrando, se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Aqui eu trago vídeos com muitos conteúdos que vão te ajudar no seu dia a dia como desenvolvedor. Se você puder, deixa sua curtida e até o próximo vídeo.